Na Finlândia, pais têm até 160 dias de licença paternidade e no Brasil ainda são só 5. 92% dos brasileiros apoiam mais dias de licença paternidade, uau, mas apenas 27% sabem como ela funciona. Apenas 16% das empresas aderem ao programa que amplia a licença paternidade para 20 dias. Isso, gente, que loucura. Licença paternidade maior reduz desigualdade de gênero e melhora a saúde mental da família. Você está no podcast Conversa de Pai. Eu sou o Rodrigo Serafim e aqui nós fortalecemos laços, uma conversa de cada vez. Estamos aqui com eles, pai, embaixador da Copai, curador de conteúdos de paternidade e também estamos aqui com ele, funcionário de uma grande instituição bancária e veio aqui compartilhar como foi a experiência de ter quase 30 dias de licença paternidade. Flávio e Felipe Basílio, obrigado. Prazer, Rodrigo. Sensacional, galera, vocês Obrigado estarem aqui. você pelo convite, Rodrigo. Meu, vamos falar hoje de licença paternidade, é isso? Esse vai ser o nosso tema aqui? Vamos lá. E, gente, por que só 5 dias? Que loucura. Isso porque é um acordo de cavalheiros, né? Porque regulamentar mesmo em formato, em projeto de lei, nós não temos nem essa garantia. É só um favorzinho, então, que o pessoal dá pra gente... Houve um discurso histórico, e aí eu vou pedir pro editor colocar o nome do deputado que fez esse discurso ainda na Constituinte de 1988, porque até aquele momento, nós não tínhamos nem os 5 dias. Nossa, né? cara. E, obviamente, que a gente leva muito o contexto social em que o pai não foi criado para cuidar, né? Então, vivíamos ali, num primeiro momento desse movimento em que as mulheres estavam indo, não só indo para o mercado de trabalho, mas assumindo o papel de protagonistas aí dentro das suas próprias carreiras, em casa. Então, se fazia necessário uma presença maior dos pais dentro de casa. E esse discurso mudou, né? Esse deputado que, infelizmente, me fugiu o nome agora, ele trouxe o relato pessoal dele. Né? A filha dele faz parte da Copai, a filha dele é a Ana Sofia Guerra. Né? Então, a Ana Sofia faz parte do nosso grupo da Copai e ela fala que o pai trouxe algo muito pessoal dele para a bancada ali, quando ele falou. E naquele momento foi instituído como um acordo de cavalheiros que os homens teriam direito a 5 dias. O que é muito curioso, porque o que era tão avançado em 1988, hoje em 2025 a gente vê o quão defasado nós estamos, porque passaram-se 37 anos, quase 40 anos, né? 37 anos, indo para 38 anos, e não houve uma mudança legislativa nesse sentido. Né? E nós estamos brigando hoje, nós como Copai, nós como pais, né? E mães também, obviamente, para que a gente se adeque às novas exigências, não só da sociedade, mas exigências da família, exigências da própria empresa, do mundo corporativo. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir o objetivo. Não, eu tenho certeza absoluta e os números que eu falei ali no começo são números reais, né? Então a gente está falando aí na Finlândia, que é uma grande inspiração com relação a não só a paternidade, mas a parentalidade. A gente falou de outros países, né? Aqui no offline, falamos de Alemanha, Argentina e vários outros países que usam, entendem que o pai estar em casa, principalmente nesse primeiro momento, a gente sabe que os 30 dias, que é algo que, né, depois a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas os 30 dias que está sendo obrigado hoje na lei para que seja aprovado, é pouco. É pouco porque a gente sabe que as mães, mesmo com 6 meses, acabam também sendo pouco. Imagine nós com 30 dias. Imagine nós com 5 dias. Exato. O Flávio estava falando offline aqui pra gente que ele teve as 2 experiências, né, Flávio? Sim. Você teve os 5 dias, quando a sua filha mais velha nasceu, e depois você teve 28 dias, quando o seu filho mais novo nasceu. Como é que foi essa experiência? Vou fazer uma pergunta para você antes. Quando o Vini nasceu, que é o mais novo, quando deu ali o 5º dia, você já estava preparado para voltar a trabalhar? Nem pensar. Era a última coisa que eu queria sair, era de perto dele e da minha esposa, né? Não tinha como... Naquela situação, Vinícius pequeno, a gente ia ali... Eu reaprendendo de novo, porque a Mariana já tinha 12 anos. Então eu reaprendendo tudo de novo, choro, o que era um choro de cólica, era um choro de fome, era um choro de dor, o que era, né? E minha esposa também, primeiro filho... Nós ali, eu reaprendendo e ela aprendendo junto, né? Então foi com 5 dias impossível. Eu não sairia dali do lado dela jamais, não daria para... Se você tivesse que elencar 2 fatores ali principais, quando você pega a experiência da sua filha mais velha e do seu filho mais novo,
5 dias e 28 dias. Quais foram os principais questões que você fala? Cara, foi muito importante eu ter ficado os 28 dias, porque em 5 dias eu não conseguiria. Quais seriam esses 2 motivos? Eu acho que a questão, assim, principalmente de ajudá-la, né? Que tem toda a exigência que o bebê, no momento ali, tem da mãe, principalmente, para amamentar e tudo mais. A privação de sono é algo que pega demais, e acho que se ela tivesse aqui, ela fala que o que mais doeu para ela, acho que foi a privação de sono, né? E pô, a gente ali do lado, eu com ela ali do lado, né? Ela tinha que acordar para amamentar. E tinha uma hora que ela precisava dormir. Então, eu tinha que estar atento, pronto ali para pegar ele, para fazer ele dormir ou algo o que fosse preciso, né? Então, essa questão tanto da privação do sono, que a gente estava junto, o momento de atenção, cara, putz, são várias situações que em 5 dias a gente nem saberia o que aconteceria. Então, coisas como a cólica não tinha aparecido ainda com 5 dias e foi aparecer, sei lá, depois de um certo tempo. O Vinícius começava a ter um choro diferente, porque esse choro nunca teve. E agora, o que é? É frio? É sono? O que é fome? Então, isso... E o apoio moral, né? Que acho que é uma das principais coisas, para não trazer toda aquela questão de... como fala, de você ter a depressão pós-parto, que é algo super que preocupa todas as mães, né? E eu acho que o apoio do pai ali faz muito sentido, aquele companheirismo, e você tá do lado, isso ajuda muito, ajuda bastante. Não, com certeza, acho que o que você falou agora me conecta aqui à divisão de tarefas mesmo, né? Então, a gente sabe que tem coisas que nós não conseguimos fazer, né? Amamentar, por exemplo, né? E também tem uma questão dessa necessidade, muitas das vezes, da mãe ficar mais cansada, ela precisa dormir mais no momento que ela está dormindo menos. Tem a questão do puerpério, que é os hormônios malucos, né? Que eles acontecem, esses hormônios, essa troca hormonal, por uma questão do nascimento, a questão do leite, ocitocina, né? Então, nós não temos tanto ocitocina como as mulheres, porque ela tem uma carga para uma questão química para que ela possa amamentar. Então, a gente tem que criar. E a gente só consegue criar essa química se a gente fizer alguns movimentos. Porque a mulher é natural, a gente tem que ser mais intencional nesse movimento. E essa intencionalidade, ela tem um outro nome que eu gosto de chamar aqui, que é o vínculo. E quando você tem essa quebra de vínculo, ou melhor, você não consegue construir o vínculo com o seu filho nos primeiros dias, cara, é muito difícil. Como é que fica para vocês, homens, pais, né? Eu posso trazer depois minha opinião aqui também. Como que fica essa carga mental desse pai também, que não conseguiu se vincular ao filho? Primeira coisa que você falou, cara, eu não queria sair de perto dele. E esse é um movimento mesmo. Isso é lindo, é mostrar que de fato você queria ali estar presente, né? Você quer participar, você não quer só, eu vou dar uma ajudinha ali, vou trocar a fralda. Não, cara, eu tô aqui, me fala o que eu preciso. E eu lembro que na minha época ali, quando as minhas filhas nasceram, era um desespero. Eu falei, cara, o que eu faço? Eu não sei, e agora? O que eu faço? Porque eu não sabia mesmo. Aí foi muito engraçado, porque a Nicole Amorim, que esteve aqui no último episódio, no 61, ela falou, Rodrigo, eu também não sabia. Eu também não sabia o que fazer. Eu falei, cara, é isso. Por isso que eu falei que é divisão de tarefas. Porque os dois estão aprendendo juntos. Exato. Como que vocês acham que fica a cabeça desse pai, nesse momento que ele se desconecta, depois desse 5º dia? Como é que você, como embaixador, né, Felipe, o que você ouve aí desses pais aí por aí fora? Eu vou trazer um pouco da minha experiência pessoal. Ótimo. Porque eu tive que acumular férias para conseguir passar mais tempo além dos 5 dias. Eu também. Eu trabalhava numa pequena empresa na época e a partir do momento que eu descobri que a minha esposa estava grávida, eu já não tirei férias naquele ano, já acumulando para quando nascesse. E assim foi nas 2 gestações. E então eu não tive esse vínculo quebrado aos 5 dias. Mas mesmo ao final de 35 dias, vamos colocar assim, eu fiquei muito com aquele sentimento de... Me fugiu a palavra, mas não é incapacidade, é... Impotência? Impotência, essa é a palavra. Impotência, porque eu consegui acompanhar ali as primeiras noites, que é muito difícil. A minha esposa, as 2 gestações, ela fez por cesárea, então também tinha uma questão de evitar esforço físico. Então, na recuperação física dela mesma.
A nossa primeira gestação foi as duas, né? Nós tivemos juntos, mas foi a primeira dos dois lados também. Então, tanto ela quanto eu estávamos aprendendo quando a Helena nasceu. Só para apresentar, eu sou pai da Helena, de 10 anos, e do Henrique, de 8 anos. Eu sempre digo que eu não sei o caminho de carreira que eles vão escolher, mas se eles escolherem a música sertaneja, o nome é forte. Né? É verdade. Eu dei o meu apoio para isso já, meu incentivo foi dado. Então, a gente está falando de uma vivência que eu tive há 10 anos atrás, onde essa conversa ainda era muito incipiente, né? Até mesmo essa conversa entre homens não existia há 10 anos atrás, de você sentar com outros homens e falar, e você, como é que se sentiu? Então, era aquele sentimento muito próprio que eu dividia talvez com a minha própria esposa, mas não tinha esse fluxo de informações como a gente encontra hoje, né? E quando eu tive esse vínculo de, terminou, tem que voltar na segunda-feira, você vai estar aqui no escritório, eu me senti impotente, porque era justamente no período em que começavam as primeiras consultas no pediatra, era o período em que começavam ou potencializavam aquelas primeiras cólicas. A minha esposa apresentou, hoje a gente consegue identificar, mas na época a gente não sabia, um quadro de depressão pós-parto, que não foi identificado na época, até porque, novamente, a gente não tinha muito conhecimento. Então a impotência de falar, poxa, eu sei que as coisas estão acontecendo lá em casa, e eu não estou conseguindo ficar próximo, não consigo ficar perto, né? Então, eu acredito que até isso me faz ter mais vontade de participar de um movimento que hoje já não me afeta, porque eu não tenho mais filhos em idade nesse período, né, de licença paternidade, mas não é porque eu vivenciei isso que outros pais precisam vivenciar também, né? Esse sentimento de ausência. Mas a gente procura... Foi extremamente importante esses 30 dias para a criação de vínculo. Criação de vínculo no sentido companheirismo entre marido e mulher, né? Entre cônjuges, independente se é um casal homoafetivo ou heteroafetivo, mas entre cônjuges, essa parceria entre eles. E eu e as crianças, porque... Você, como o nosso colega Flávio falou, você começa a identificar o que é choro de frio, o que é choro de fome, o que é choro de cólica. Você consegue identificar o que ele gosta, a criança, né? Gosta de toque, porque então eu lembro que a Helena era uma criança muito mais do beijo, do carinho, da cócega. O Luiz Henrique já era menos. O Luiz Henrique já era um bebê muito mais da paz, da tranquilidade. E isso é convivência. Convivência. Vocês conseguem perceber isso? Não existe guidebook, né? Não existe PDF na internet que você baixa. Gente, não existe, gente. Não isso existe. É Tentei achar, não existe. Nem o ChatGPT consegue te ajudar. Não. Ó, que ele faz tudo, hein? Mas cuidar de filho ele não faz. Graças a Deus ele não faz. E vai demorar pra conseguir. E você, cara, quando você teve que voltar lá no 5º dia, como é que foi pra você, cabeça? Não tinha cabeça, a sua primeira experiência. Não tinha cabeça pra voltar. Você ia o corpo presente pro escritório, mas a cabeça estava lá, pensando. Ainda mais que era minha primeira filha. O que tá acontecendo, né? Eu acho que nesse momento tem uma questão também que acho que é importante, né? Que é a rede de apoio, né? Então, perfeito. A rede de apoio, na época eu tinha, né? A avó da minha filha ela apoiava muito, 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 muito. Então, isso ajudou a dar uma certa tranquilidade, que sabia que não estava só, né? Mas no Vinícius já não tinha essa rede de apoio. Tinha minhas cunhadas, todas com seus compromissos, né? Ajudavam no momento que podia, mas éramos eu e minha esposa só. Entendi. Então, os 30 dias era o mínimo que eu precisava para estar ali. E depois eu tentava fazer mais tempo em casa, o home office também ajudava um pouco, então estava trabalhando aqui, com o olho ali, ouvido atento, precisava levantar, pegar alguma coisa, então estar em casa já ajudava, né? Era uma dos benefícios que eu tinha ali de poder trabalhar ao lado da minha esposa no início. Vocês sentiam que, tava abandonando o posto? Porque eu sentia isso, tava abandonando meu posto e falei, cara, elas precisam de mim, porque eu tenho 2 meninas, elas precisam de mim, precisam que eu esteja lá não só numa presença física, mas mental ali, disponibilidade total. Eu tive uma possibilidade de acompanhar muito a minha filha mais velha, porque ela nasceu bem na pandemia, ela nasceu em julho,
do ano 2020. Então, além dos 30 dias que eu fiquei em casa, eu também fiz igual você, eu acumulei férias. Na verdade, eu coloquei um acordo. Quando eu fui entrar na empresa, eu falei, eu vou entrar. Eu entrei na empresa, inclusive, nessa empresa que eu estava, no dia que fechou tudo. Foi o dia que eu assinei a carta de oferta. E eu coloquei, eu entro, mas eu quero ficar 30 dias de licença paternidade. Porque minha esposa já estava grávida, já estava com 6 meses ali. E aí foi muito interessante porque os 30 dias foram ótimos, mas depois eu só fui sair de casa em outubro. Então assim, gente, eu fiquei 4 meses em casa. 3 meses e meio, 4 meses direto. Eu vi ela comendo papinha, eu vi ela fazendo a transição alimentar, eu vi ela dar os primeiros passos, eu ouvi as primeiras palavras dela. A Clara, que foi a minha filha mais nova, eu não consegui acompanhar tudo isso, porque ela nasceu, ela tem 2 anos e 4 meses agora. Eu não consegui pegar todos os detalhes, tem algumas coisas que eu perdi, eu viajava muito. Então, muitas das vezes que aconteciam coisas emblemáticas, né? Sejam elas positivas ou negativas, porque algumas coisas a gente acha que ela é negativa, seja uma birra, seja, né, que a gente chama, os comportamentos desafiadores acontecem para a gente aprender também. Exatamente o que vocês falaram, que é o vínculo, é o dia a dia que vai nos ensinando como nossos filhos ali lidam com todo as necessidades ali que eles estão apresentando. E, gente, foi assim, uma loucura para mim. Eu lembro como se fosse hoje a Ana, ela dando os primeiros passos, aí a Mayara me chamou, estava em reunião, ela bateu na porta e falou, a Ana tá andando. Ela falou assim, a Ana vai andar. Eu falei, como assim vai andar? Ela falou, vem. Aí eu falei, gente, eu preciso de 10 minutos de vocês, eu ligo para vocês daqui a pouco. Desliguei a reunião, saí, fui pra porta de casa, demorou, sei lá, 2 minutinhos, ela veio andando assim, ó, do sofá até onde eu estava, até a porta. Gente, eu pude ver isso. Eu falei, cara... E aí eu lembro que eu deitei na cama naquele dia, eu falei pra minha esposa, eu falei, eu acho que eu nunca viveria o que eu estou vivendo. De conseguir acompanhar tanta coisa. Óbvio que foi num momento muito difícil, muitas pessoas perderam as suas pessoas da família, pessoas queridas. Não vou entrar nesse mérito agora, eu vou entrar só na minha experiência mesmo. Foi muito boa eu estar ali, né, presente. E eu falei da carga mental para vocês, porque eu acho que a gente fica com essa sensação de falar, cara, tô deixando meu posto, tô deixando ela sozinha, cara, com aquela coisa que é algo que eu mais amo nesse mundo, porque foi isso que eu senti quando eu tive que sair quando a gente foi fazer a primeira viagem, gente, que eu ia ter que ficar mais de um dia fora. Nossa, para mim assim foi como se fosse colocar uma faca assim no meu coração. Foi muito doloroso. Né? Eu tive uma experiência, eu tive 2 experiências, vou dizer assim, que foram paradigmáticas na minha situação. A Helena, minha filha mais velha, ela foi concebida no momento em que eu trabalhava numa empresa de eventos, eu era um dos sócios e a empresa estava naquele primeiro ano, que a exigência é muito grande, né? E eu morava muito distante da empresa, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, para quem é de São Paulo, eu morava próximo do Zoológico de São Paulo, ali no Jardim Botânico, e eu ia trabalhar em Alphaville. Nossa, eu já passei por isso. Todo dia. Atravessava São Paulo. Literalmente. Eu digo que eu atravessava praticamente 3 municípios, que eu saía de São Paulo, passava por Osasco para chegar em Barueri. Nossa. Então, era muito longe. E eu, literalmente, eu via a minha filha aos sábados e domingos. Eu saía muito cedo, ela estava dormindo, eu chegava muito tarde, ela já estava dormindo. Então era... Foi no primeiro ano dela de vida? Foi. E aí, isso culminou no aniversário dela de primeiro ano, que eu não estive presente. No dia do aniversário dela, caramba, meu. eu estava, como eu trabalhava com eventos, eu estava entregando eventos. E eu não estava no primeiro aniversário dela. E naquele dia eu falei assim, eu não quero mais passar por isso. Eu não quero mais passar por isso, não vou mais passar por isso. Enfim, continuamos, seguimos. A minha esposa engravidou, nós engravidamos de novo, né? Ela não faz sozinho. Nós engravidamos sozinho do segundo. E durante a gestação do segundo, como poucas coisas mudaram no meu relacionamento com a empresa, eu decidi que eu não queria mais aquilo. Eu falei assim, não, agora eu vou viver não em função das crianças, mas eu vou me adaptar melhor. E isso eu estou falando em 2018. Então, quando meu filho nasceu em fevereiro. Quando foi em dezembro, na festa de final de ano, eu chamei um dos meus sócios e falei, pra mim já deu. Pra mim não dá mais. Ele falou, pô, mas agora que a gente tá crescendo, não sei o que. Eu falei, cara, eu sei de tudo isso, mas eu quero estar mais perto dos meus filhos. Pra mim tá muito distante. Em 2018 a gente não falava muito de home office. Né? Hoje a gente viu que é um modelo que funciona, mas naquela época poucas empresas tinham essa disponibilidade, esse modelo híbrido de trabalho. Então eu falei em dezembro, pra mim não dá mais. Meu filho nasceu em fevereiro,
quando foi em maio, eu me desliguei de fato da empresa. Então eu fiz uma escolha de carreira muito baseada na paternidade, né? E foram esses dois marcos que eu falei, assim, esse sentimento de impotência, porque ao mesmo tempo que eu queria estar presente ali com eles, eu sabia que ainda trazendo... A minha esposa é profissional liberal, na época ela era advogada, então assim, ela parou literalmente de advogar, porque estava com as crianças. Eu tinha que trazer o sustento para dentro de casa, mas me fez perder o primeiro aniversário da minha filha. E aí eu falei assim, não, então vamos adaptar, vamos priorizar o que precisa ser priorizado e vamos adaptar o que dá para ser adaptável, né? Mas quando você trouxe o sentimento de distância, isso me bate muito forte, porque eram anos, no primeiro ano da minha filha, eram anos que assim, eu só tinha contato com ela de sábado e domingo. Caramba, que loucura, né? Isso é uma sensação horrível. Não, é muito ruim. Nossa, eu fiquei um dia, eu lembro que quando eu fui entrar no avião, eu entrei chorando no avião. As pessoas acho que tinham achado que estava acontecendo alguma coisa comigo ali, e realmente estava acontecendo, porque, meu Deus, eu lembro quando eu fui para a primeira reunião externa, gente, depois que a Ana nasceu, e foi uma reunião muito estranha, porque estava todo mundo ainda com muito medo, né? Eu tinha uma reunião muito importante com a pessoa que cuidava de toda a América Latina, da empresa onde eu estava, porque eu não tinha conhecido ele ainda, eu entrei, tipo, só tinha feito reuniões por telefone. E eu lembro que eu cheguei no hotel, não tinha ninguém, assim, era um lobby de um hotel muito grande em São Paulo. Esse hotel, ele sempre era muito cheio. Sei lá, tinha umas 3, 4 pessoas, então era muito estranho. Então não era só uma questão de eu estar fora de casa, o sentimento de abandono, que é o que eu senti abandonando meu posto, mas também do perigo. Cara, e se eu levar alguma coisa para casa? E se eu ficar doente e levar esse raio desse vírus para cá? Porque a gente tava naquela fase ali que não sabia o que era direito ainda, né? Porque fora ali nos primeiros 6 meses ali foi bem caótico. E, Felipe, quero fazer uma pergunta para você, cara, sobre a licença paternidade. Você como embaixador da Copai, você vem levantando a bandeira, a gente tem lá um grupo, né, a Liga da Paternidade. Vou chamar o Flávio para lá também, né? Querendo estar lá, vou mandar o convite para ele. Lá temos vários homens, não só influenciadores, mas pais também que querem saber, querem levar essa informação adiante, querem influenciar também as suas conexões e tudo mais. E eu costumo dizer e pensar que a licença paternidade ela não é só uma questão política. Que a gente fala da questão política, mas ela também é uma questão de bem-estar, é uma questão de rede, é uma questão de saúde pública, porque a gente falou aqui de questões mentais, porque a gente pode falar. Eu tenho uma pergunta bomba que eu vou fazer para eles. Se preparem, hein? Mas eu não vou fazer agora. Mas eu quero trazer aqui uma outra reflexão conectada a essa pergunta bomba. Para trazer esse alívio também da carga materna. Né? A gente passou agora pelo Maio Frutacor. O Maio Frutacor ele é conhecido como um mês de conscientização da carga mental materna. E essa conscientização ela acontece muito porque... Quando o filho nasce, como todos nós 3 falamos aqui, tantos homens falam, cara, no 6º dia eu tenho que trabalhar, cara, eu tenho que estar na rua, tenho que estar fazendo as coisas acontecer. Eu queria que você trouxesse aqui, porque assim, vamos esquecer um pouco o benefício trabalhista, vamos pensar no que tudo que pode gerar essa questão da licença paternidade. Principalmente você que está envolvido, se quiser falar um pouquinho da PL também, estamos aqui querendo te ouvir. Muito bacana. Primeiro eu convido a todos, vou olhar aqui até diretamente para a câmera, convido a todos que conheçam o trabalho da Copai. Nós temos 2 sites rodando atualmente, então você pode entrar no site da Coalizão pela Licença Paternidade. Né? Se você jogar no Google Coalizão ou Copai, vai aparecer o site. Eu vou deixar na descrição do episódio, também no Spotify. Perfeito. No YouTube. E agora nós lançamos recentemente o site PL do Pai Presente. Né? E os dois convergem no mesmo objetivo. Nós queremos sensibilizar a sociedade para explicar um tema que infelizmente não é abordado. Né? A gente não fala sobre licença paternidade dentro das empresas, nas universidades. A gente precisa primeiro educar sobre a licença paternidade para que essas pessoas, para que a sociedade como um todo faça pressão em quem pode decidir por a gente, que é o legislativo brasileiro. Né? Então nós temos 2 projetos tramitando hoje, tanto na Câmara quanto no Senado. Nós fomos pelos 2 caminhos. O que está mais próximo de uma aprovação é a PL 3773, que está no Senado, está na Comissão de Cidadania e Justiça. Então ela precisa ser aprovada na Comissão de Cidadania e Justiça para ir à votação no plenário.
A expectativa é que a gente conseguisse essa aprovação até agora, meados, antes do recesso junino, né, julino, na verdade, do Legislativo. Mas, infelizmente, o tempo não joga ao nosso favor, porque, enfim, surgiram pautas mais urgentes como enfim, a gente está acompanhando aí, não quero entrar nesse campo, mas a gente ainda está batalhando. Semana que vem nós teremos uma comitiva que estará em Brasília, fazendo reuniões muito estratégicas para que a gente consiga acelerar essa aprovação. Semana que vem, que o tempo do podcast ele é um tempo maluco. Me perdoe. Estamos agora, dia 26 de junho. Semana que vem, a primeira semana de julho, né? Isso, então eu vou retificar a minha fala. Então, na primeira semana de julho, nós estaremos com uma comitiva lá em Brasília. Legal. Realizando essas reuniões, né, provocando essas conversas para que a pauta avance. O que eu acho muito importante quando você falou que essa não é uma pauta política. E ela não é uma pauta nem política e muito menos partidária, porque nós conseguimos unir direita e esquerda em prol dessa aprovação. Então nós temos uma foto muito simbólica, que é a senadora Damares, que é de partido com viés à direita, com a deputada Tabata Amaral, que é de um partido com viés à esquerda. E nesta imagem as duas estão lado a lado. Legal. Porque foi quando nós nós apresentamos o projeto de lei na casa. E isso mostra muito como é uma pauta social. Total social, né? Eu vejo aqui uma pauta da saúde pública, né? Quase saúde pública era o que eu ia comentar. Cara, é muito assim... a gente falou muita coisa aqui ligada à questão da saúde mental e tudo mais. E eu não sei se é isso que o pessoal está olhando. O que eles estão olhando quando eles olham? Por exemplo, você falou que está ali no Comitê de Cidadania, né? E, por exemplo, o que a Tabata Amaral e a Damares estão olhando, né? E todo mundo, né? Todos vocês envolvidos, como benefícios para a sociedade. Olha que interessante. Partidos de viés mais conservador traz como dentro das diferentes pautas a preservação da família, dos valores familiares. Tá bom, boa. E nós estamos falando da preservação de valores familiares, da ampliação, não só da preservação, mas da ampliação, porque você tem a figura paterna por mais tempo, você tem uma figura materna que está sendo assistida, você tem duas pessoas olhando para uma criança, uma vida que está nascendo, e isso está totalmente alinhado com valores mais conservadores. Quando você olha para partidos políticos mais progressistas, eles lutam muito pelo empoderamento feminino, eles batalham muito por uma presença feminina mais ativa na política, nas empresas, a liberdade de escolha de ter família ou não. Legal. Então, você ter também uma licença parentalidade ou uma licença paternidade ampliada, isso também afeta a empregabilidade da mulher. Porque muitas mulheres acabam, ou elas são demitidas quando voltam da licença maternidade, ou elas escolhem a demissão porque elas precisam passar mais tempo com seus filhos. Porque um detalhe que eu acho muito curioso quando a gente faz a comparação de calendários. O homem tem direito a 5 dias de licença paternidade. Em 5 dias, às vezes, o próprio umbigo não caiu ainda. O próprio cordão umbilical ainda não caiu. Não tinha pensado nisso também. Né? Tava só pensando no carnaval, achei que você ia falar do carnaval. E com as mulheres acontece algo relativamente parecido, porque a recomendação médica é que as mães amamentem pelos primeiros 6 meses, seja somente leite materno. E a licença maternidade no Brasil regulamentada são 120 dias, 4 meses. Então a gente tem alguns marcos muito simbólicos que são além do prazo que a gente tem disponível para as crianças. Ambos, né? Em ambos os lados, né? E principalmente quando a gente faz o comparativo com outras nações que têm políticas mais progressistas, mais avançadas, a gente vê como a gente ficou defasado. Porque, novamente, as demandas sociais mudaram também, né? Então, se há 30 anos atrás, 40 anos atrás, talvez, não havia essa preocupação da mulher e a retomada dela no mercado de trabalho, hoje é uma condição que muitas mulheres impõem para serem promovidas. Fala, eu topo, eu aceito a promoção, desde que quando eu vou me programar, ou estou grávida, ou eu pretendo ficar grávida, e essa promoção não pode atrapalhar meu planejamento familiar, né? Eu estou discursando aqui como se fosse uma demanda exclusivamente feminina, mas é uma demanda que estamos vendo também uma mudança cada vez mais masculina nessa imposição de,
Como você mesmo usou o seu caso. Eu entro, não tem problema nenhum. Mas eu quero cumprir 30 dias de licença paternidade. Então, esses dois vieses se uniram porque nós entendemos que é uma questão humanitária, uma questão social, é uma questão econômica, porque, novamente, existe sempre uma preocupação de quem vai pagar a conta. E quem vai pagar a conta é o mesmo fundo que paga a conta da licença maternidade, que é o fundo social. Então, não vai sair da conta das empresas, não vai ficar mais caro para as empresas ter que bancar isso para os homens. E, ao mesmo tempo, a empresa que oferece isso, ela vai conseguir reter os seus talentos de uma forma muito mais assertiva. Porque se eu estou numa empresa que me oferece uma licença paternidade mínima de 30 dias, porque é importante dizer, tá? Só fazer uma aspas aqui, rápido. Nós estamos pleiteando 30 dias como mínimo. O projeto que nós estamos em ambas as casas, o projeto é que ele seja aprovado 30 dias mínimo, e ele escalone nos próximos 5 anos, ou seja, a gente vai fazer de uma forma muito gradual, ele escalone para 45 e 60 dias. Né? A gente diz que o nosso grande sonho é equalizar e nós tenhamos uma licença parentalidade. Mas o projeto inicial que ambos que estão na casa é que ele seja escalonado em até 5 anos para 30, 45 e 60 dias. Ou seja, dá para todo mundo se adaptar. Eu perguntei pra gente, assistam o episódio 61 com a Nicole, porque tá muito conectado com esse nosso bate-papo aqui. Com a Nicole, qual foi o tema do podcast? Foi doença mental materna e ausência paterna. Como uma das causas, não é a única causa. A gente sabe disso, a gente tem questões de hormônio, tem questões do cansaço, questões da sociedade, de cobranças dessa mulher ser uma mãe perfeita e tudo mais, a gente falou muito sobre isso. Mas uma das coisas que ela me falou ali na hora que eu trouxe para ela a questão da licença paternidade, ela falou, Rodrigo, enquanto não tiver equidade de gênero, não estou falando de igualdade, estou falando de equidade, nós não conseguiremos progredir. Seja ela salarial, seja ela de tempo, de licença parental, como você falou, né, de parentalidade, porque senão, se a gente não consegue evoluir nesse ponto, as mulheres não conseguem, elas continuam não conseguindo fazer o que elas querem fazer porque elas têm que ficar com o filho. Então continua, a gente fica nessa roda, e gente, tá chegando a pergunta bomba, hein, meu Deus, tá ficando quente aqui, eu quase soltei ela aqui agora, eu tô segurando aqui tô fazendo o Kleber Machado. Sim, Kleber Machadão. O Kleber... Era Kleber? João Kleber. Parecendo o João Kleber aqui. Para. Vamos aqui para os nossos patrocinadores. E vocês acham que com essa ampliação da licença paternidade, você já falou, né? Buscando essa igualdade de tempo aí, né? De dias em casa. Vocês acham que isso pode influenciar na equidade de gênero, tanto dentro como fora de casa? Como é que é lá na sua empresa? Como é que é a mulher? Qual é o tempo de licença maternidade lá? Mulher são 180 dias. 180 dias. Legal. E normalmente já vem com as férias ali também, né? Então, são mais de 200 dias. Dá 7 meses pelo menos ali que normalmente fica fora. Então 7 meses é um período incrível, né? Sim. Assim, aí a gente já começa a chegar perto do que o pessoal fala dos países, alguns países aí como Finlândia e outros, né? Mas mesmo assim eu tive na equipe duas situações, né, de colegas ali que voltaram com 7 meses e, cara, eu como gestor delas, assim, eu sentia angústia por ela estar voltando e deixando o bebê em casa. Eu sentia e, puta, trabalhei muito junto com elas ali, falei, se você precisar fazer mais home office, faça, a gente dá um jeito. Mas ela, não, eu acho que eu preciso também ter essa voltar para esse ambiente, né, corporativo, mas eu falei assim, sua prioridade é outra. Tá com medo exatamente, a Nicole falou o número, eu não lembro agora em percentual, o número de mães que voltam a trabalhar e são demitidas. Sim. Sim, gente, é uma loucura. É uma loucura isso. Então, acho que a mulher ela já volta muito engatilhada também, falando, poxa, eu vou perder, não vou conseguir, né? Não vou conseguir manter meu cargo, meu emprego. Porque 7 meses, na visão das empresas, poxa, eu tenho que ter alguém ali para fazer minimamente aquela função que ela fazia. Mas, ao mesmo tempo, acho que é uma coisa tão simples, né? Você fazer uma remodelagem. Hoje eu vou falar como empresário aqui agora. Eu vejo como uma simplicidade. Falo, poxa, voltou, a gente reorganiza a casa aqui, não tem problema. Exatamente. Porque, assim, eu acho que também as mães, elas precisam se sentir seguras
como você falou, né? Eu vou ser promovido, eu posso ser promovido, eu tenho que negociar, eu vou entrar numa empresa, eu tenho que negociar. A todo momento é uma coisa que tem que ser negociada. Não tem que ser negociada, gente. É uma coisa que tem que sair como um padrão. Poxa, eu entendo, porque assim, eu tenho uma escola e uma escola que ela tem muito olhar para a família. Você falou ali preservação dos valores familiares. Eu achei muito legal isso, porque independente de como seja a configuração dessa família, é um movimento para querer preservar aquele grupo para cuidar daquela criança. Porque aquela criança, pela lei da parentalidade positiva, ela precisa ter pessoas cuidando dela. Ela precisa ter pessoas que estejam sãs, estejam bem cuidando dela. É uma lei. 18 mil e alguma coisa. Não sou bom de números de lei. Então, assim, mas existe uma lei falando sobre esse tema. E aí, quando você começa a conectar, você fala, cara, mas pai 5 dias, não faz sentido. A mãe, você falou 4 meses. 4 meses. Mas também é pouco, não faz sentido. E mesmo com 7, né? Você falou aqui agora, cara. Eu ficava angustiado por elas. Assim, elas voltavam e teve um dos casos, né? Pegando um pouco do gancho que você comentou, essa angústia, tanto na volta, mas tem na hora de dar a notícia também. Parece que vem como se tivesse feito algo errado. Uma culpa. Ai, Flávio, nossa, meu Deus, aconteceu isso. Eu falei assim, que felicidade. Que felicidade, cara. Você tinha que trazer essa notícia. Mas você é minoria, cara. Super feliz, você minoria, entendeu? Você é minoria. Mas isso é algo que precisa ser normalizado. Precisa ser normalizado. Tem que normalizar, gente, porque assim... Eu estava até conversando com uma amiga minha esses dias e ela está grávida também, estava dando parabéns para ela. E, gente, é um milagre mais poderoso. É um milagre da vida, cara. Olha o que acontece, a transformação que acontece no corpo humano, como tudo isso quando nasce. Quando eu peguei minha filha a primeira vez, a Ana, a mais velha, no colo, e eu olhei nos olhinhos dela ali, cara, eu lembro do que eu senti ali, cara. Assim, uma coisa tão louca de energia, Sabe, eu falei, eu não quero sair nunca mais do lado dela, que eu vou fazer tudo junto com ela. E ó que interessante, o Flávio trouxe coloco entre aspas aqui, né? Essa culpa que as mulheres vêm para trazer a notícia, porque isso está muito relacionado também à própria insegurança empregatícia dela. Não são muitos os gestores como o Flávio que falam assim, calma, tá tudo bem. Nossa, eu concordo plenamente. Porque elas ficam com essa insegurança com relação ao desemprego. Porque hoje... Sejamos muito objetivos aqui. Para um gestor que ele olha e fala assim, mas eu sei que eu tenho uma funcionária que vai ficar 6 meses fora e eu tenho aqui funcionários homens que vão ficar 5 dias. 5 dias é uma licença médica, ela torceu o joelho, fica 5 dias em casa. Verdade. A insegurança do desemprego é muito menor para o homem. É muito menor para o homem. A mulher tem essa culpa, né? E ela se sente... E aí eu vou falar... pela minha experiência pessoal, porque eu não sou mulher, então eu não tive essa insegurança própria, né, comigo. Mas de você estar equilibrando 2 pratos que você não sabe até quando você vai conseguir equilibrar, porque você está equilibrando o prato do filho aqui, né, da criança, e eu vou ter que mudar uma chavinha porque eu vou ter que voltar para a empresa, né? Caramba, também. Loucura isso. E a lei, a gente procura trazer essa equidade também, porque as empresas vão ter que pensar o seguinte... Eu não posso sair demitindo todo mundo que vai pegar licença maternidade e paternidade, senão as empresas não andam. Como é que... Então, o pai eu vou demitir porque ficou 30 dias, a mãe eu vou demitir porque ficou 120 dias, a minha empresa não anda. O próprio gestor, o próprio modelo de gestão vai ter que ser adaptado entendendo que, assim, primeiro, nós estamos falando de uma vida humana, nós estamos falando de uma concepção familiar, nós estamos falando de planos, né, que vão muito além de carreira, porque carreira a gente já sabe, e existem diversos profissionais que falam que carreiras mudam. Total. Carreiras são... Agora, um projeto que não tem prazo para terminar, porque quem é pai vai ser pai para a vida inteira. Isso é uma frase que eu escuto hoje, sendo pai, eu escuto dos meus pais, quem é pai a vida inteira. É pai para sempre. É um projeto que muitas vezes envolve planejamento prévio, né? As pessoas se planejam para vivenciar aquele momento em família. E os gestores vão ter que entender que, novamente, isso vai afetar ao próprio time dele. Porque se eu demito uma pessoa que quis ser mãe, mas aquele profissional é extremamente difícil de eu recrutar no mercado, ou aquele profissional está tão incrustado com a cultura corporativa da minha empresa, eu não posso correr o risco de perder aquele profissional. E não só mais a profissional, mas o profissional também. Né? Porque a gente olha, aí não sou eu que estou falando, existem dados oficiais de presença feminina em cargos de liderança, presença feminina em conselhos administrativos, ela é muito menor do que a pirâmide social demográfica do Brasil. Sim, concordo.
E muito está envolvido com o planejamento familiar. Muito está envolvido nessa questão de, ela tinha uma carreira promissora e Aí de ela, repente... aí ela virou mãe. Virou mãe e de repente aquelas questões foram emperrando, Cara, aquela muito louco promoção... isso. Eu já vi isso, tá? Já vi isso. Que era pra sair e não avançou. Aí ela falou, poxa, eu tô aqui nessa posição há 3 anos e não avança, então sabe de uma coisa? Vou pegar minhas coisinhas e vou cuidar da minha casa, da minha família, então... Ou vou empreender. Ou vai empreender, Que é o né? que acontece também bastante. E, de novo, a gente está num momento, acho que privilegiado, de poder vivenciar mudanças muito grandes. A gente brincou aqui um pouquinho no offline da questão do ChatGPT, que ainda não cria filhos. Eu falei, se Deus quiser, nunca vai criar filhos, nunca vai criar as crianças. A gente precisa ter esse contato humano. E isso tem se transformado numa mudança de paradigmas dentro das organizações. Tanto que a própria Copai tem comitês específicos para lidar com o empresariado. Legal. Porque o empresariado também precisa entender todo esse contexto, porque a gente precisa que eles nos apoiem nisso. Eles não podem ser a barreira, os blockers, que impeçam esse projeto de avançar. Concordo. E não enxergar apenas 30 dias como a ausência 30 dias de um colaborador. Exato, perfeito, cara, você comentou. Eles não podem enxergar como uma ausência, eles têm que entender que faz parte do processo, faz parte da família. Eu falo muito sobre essa questão de trazer esses nossos discursos de paternidade, de maternidade para as empresas. Eu faço bastante isso. Onde eu estava, por exemplo, na minha empresa, eu tinha um cargo de liderança, eu levava tudo a ser, né? Por mais que eu tenha aqui questões de educação parental e outras questões de formação, eu trazia muito para esse universo do quão importante a gente olhar para a nossa família e ser o ser humano único, porque nós não somos 2 seres humanos. Eu sou um em casa, eu sou um no trabalho. Cara, somos um só. Exato. Se você está sendo 2, você tá se esforçando duplamente e com certeza em algum momento você vai ficar muito cansado em um deles e você vai espanar. Isso é fato. Então você é um só. Então se você é um só, que você consiga não equilibrar, porque o equilíbrio talvez também não funcione muito bem. Mas é você ter uma equidade também, usar o que você tem de bom na sua casa, usar o que você tem de bom no seu trabalho, e o que você não tem de bom ali você recupera de alguma forma, presta atenção, se prepara. E aí quando eu trazia isso para o meu time, para a minha equipe, dessa importância deles estarem com a família deles, algumas pessoas me falavam, cara, nunca ninguém falou isso. Eu tinha uma funcionária, ela foi diagnosticada com TDAH, então a partir daquele momento eu falei para ela, poxa, que bom que você está me falando isso. Porque eu consigo agora te ajudar. Eu consigo, inclusive, entender algumas coisas que a gente não consegue fazer por uma questão sua, né? E, eu vou te ajudar. Aí, beleza, passou. Aí passou, sei lá, 2 semanas, ela me ligou um dia chorando e falou, Rodrigo, eu tô te ligando hoje, não é pra falar nada sobre o trabalho, eu só quero te agradecer o que você me falou aquele dia, 2 semanas atrás. Aí eu, por quê? Ela falou, não, porque eu falei morrendo de medo, eu falei porque eu senti obrigado a falar, mas eu falei com muito medo que eu tinha essa questão. E você acolheu aquilo e você realmente está me ajudando, porque quando você me falou, achei que você estava falando também da boca para fora. E eu vi realmente você me ajudando, porque eu falava com ela no telefone, eu falava assim, anota porque acho que fica mais fácil para você lembrar depois o que tem que ser feito. Aí ela, nossa, não estou conseguindo fazer. Não, faz o seguinte, liga para fulano, ele vai conseguir ajudar você a fazer esse passo a passo aqui, porque realmente não é tão fácil ser feito. Mas eu sabia que ela tinha algumas limitações com relação a executar algumas tarefas. Então, quando a gente tira, né, tu trouxe aqui um aspecto paralelo, mas voltando aqui de novo, cara, é humanizar mesmo as relações, as empresas entenderem que aquele funcionário tem uma família. E aí você tira esse negócio de a ausência dos 30 dias, a ausência dos 6 meses, dos 7 meses, dos 4 meses. Você tira isso um pouco de cena e fala, poxa, que legal, cara, que tem uma pessoa nova chegando. Eu acho que isso é uma questão de sustentabilidade, né, Rodrigo? Porque a empresa, ela passa a valorizar a saúde do funcionário, que vai se sentir mais engajado no momento de estar mais próximo da família, de poder acompanhar o crescimento da criança que nasceu, de poder dar esse suporte para a mãe e de fato não pensar apenas que estará com o funcionário ou com o colaborador ali 180 ou 30 dias fora, né? Então traz esse lado mais sustentável, né, e de equidade ali para dentro do ambiente de trabalho. Não, eu concordo plenamente, cara. Nossa, é muito bom. Não tinha pensado nessa palavra também, sustentável. Eu acho, gente, que vocês trouxeram vários pontos importantes, que são pontos que precisam ser falados, acho que falados não só nas redes sociais, mas falados para os nossos amigos, para as empresas,
para tantas outras entidades aí que nós conhecemos. E eu queria começar a entrar aqui já para a gente pensar em algumas soluções, para a gente ajudar essa galera que está em casa ouvindo a gente. Eu tenho um quadro chamado Dica de Pai. Esse é um quadro que eu trago uma dica, ou algo que ou veio do nosso bate-papo, ou coisas que ali já estavam ali já comigo. E para esse momento agora, o que funcionou muito bem para mim, com a conexão com a Ana, principalmente, foi eu fazer com que os meus momentos de presença fossem 100% de presença e de forma intencional. Então, uma das decisões que nós tomamos com 2 semanas de vida da Ana é que eu daria o banho nela. Porque eu sabia que o contato pele a pele geraria também ocitocina em mim e faria também aumentar o nosso vínculo. Então, pensem vocês na casa de vocês, com seus filhos ou com seus amigos que estão para ser pais, ou você que está querendo ser pai ainda, que ainda não iniciou o projeto, crie momentos intencionais com a sua família, com o seu filho. Poxa, se é a hora do banho, é a hora de dormir, é a hora de contar história. Muitos me falam, poxa, mas eu vou contar história para um bebê? Sim, contem história para bebê, eles adoram histórias, gente. Eu adorava contar histórias para Ana, lia, ou eu contava histórias da minha vida, na hora que ela ia dormir, né? E é engraçado porque até hoje ela gosta. O que vocês acharam da minha dica? Faz sentido? Total. Vocês faziam isso com os filhos de vocês? De criar esses momentos? Eu sei que você teve a dificuldade do primeiro ano ali, né? Mas vocês faziam isso? Vocês conseguiam criar rituais, pequenos momentos ali com os filhos e tudo mais? A gente estava conversando aqui no off com o Flávio que eu tenho uma filha de 10 anos, ele tem uma filha de 13, e eu falei, a minha filha de 10 anos já está entrando na pré-adolescência, né? Na cabeça dela. E se tem uma coisa que eu senti muita falta foi de poder ler para ela nesse primeiro ano e meio, vamos colocar assim, né? Porque eu tinha aquela figura idealizada de sentar na poltroninha com ela no colo e poder ler e tudo mais. E por questões de trabalho, enfim, eu acabei não conseguindo fazer tanto. Com o meu segundo filho eu consegui fazer um pouquinho mais, mas também não foi da forma que eu idealizava. Mas eu sempre assisti muita animação. Eu sempre gostei muito de filmes infantis e animações, né? E quando você fala de criar vínculos e ser propositivo nesse vínculo, né? E de você falar, ó, agora o momento é deles, o momento é com eles, o momento é para eles. Eu fazia muito isso por meio das animações. Então eu sentava com a criançada, assistia os filmes deles. A criança gosta de assistir filme repetidamente. Eu digo que antigamente, se tem uma coisa que antigamente era melhor do que hoje em dia, é porque a gente tinha o descanso do tempo de rebobinar a fita. Ou comercial, né? Porque dá pra ir no banheiro. Porque antigamente, eu lembro quando eu era criança, meus irmãos gostavam muito de assistir Rei Leão, mas tinha minimamente aqueles 3, 4 minutinhos de rebobinar, né? O VHS pra assistir de novo. E hoje em dia acabou, é looping, de novo. Né? Play, só se a internet estiver lenta, você vai dar pausa. Às vezes a gente esbarra ali no Wi-Fi pra falar, ó, gente, caiu a internet, vamos esperar voltar. Vamos brincar, né? Mas era divertido, porque a gente cantava as mesmas músicas, aí as crianças pediam, papai, imita, sei lá, imita o Olaf, imita não sei quem. Então, para eles também era divertido, porque eles tinham, nessa criação de vínculo, eles tinham no pai um parceiro para dividir aquela descoberta que eles tinham, né? E eu vivenciei muito isso na fase pandêmica. Ah, legal, porque estava em casa, né? Exatamente, meus filhos estavam ali 2015, 2017, quando eles nasceram, então eles estavam ali entre 3 e 5 anos, vamos colocar assim, que é justamente a fase em que eles começam a gostar mais de determinado desenho, menos de outro, a guardar as musiquinhas, e a pandemia, de novo, não desejo que ninguém passe pela pandemia, não desejo que a gente passe novamente por uma pandemia, mas ela possibilitou que a gente tivesse um pouco mais de tempo, ou que a gente valorizasse coisas que antigamente a gente não valorizava. Exato. E esta presença foi essencial. Isso é muito legal. E vocês dois com 10 e 13, nossa, boa sorte. E que na verdade que não tinha tantas distrações, né? Que hoje eu digo distrações como a atenção do trabalho, os outros assuntos que nos rodeiam que a pandemia restringiu. Né? É verdade. Então nós tínhamos aquele único ambiente ali. E indo na sua dica, né? Eu busquei muito descobrir o que estimulava eles, né? E tanto a Mariana quanto o Vinícius são dois curiosos. O Vinícius, super curioso. Você sabe bem como ele é curioso.
E eu sempre buscava entender o que eles... puta, curioso em quê, né? Então, a Mariana adorava inventar brincadeira, cara. Eu acho que nem eu sabia que eu tinha tanta criatividade de inventar brincadeira com ela como a gente tinha. E o Vinícius, ele é mais enérgico, então as brincadeiras já são mais corpo a corpo, e pula, e brinca de avião, e vira de ponta cabeça. Então, essas coisas que eu acho que o afeto, né, fica mais junto ali. Então, tem essa proximidade cada vez mais. E é muito difícil porque a criança não vem com manual. Mas eu falo aqui, já falei uns 10 episódios, eu vou falar aqui no 11º já. E criança vem com manual sim. E o manual é ver e ouvir. Se você vê a criança ali como um ser único, como um ser humano, e ouve esse ser humano, cara, você descobre tanta coisa. Não só dele, tá? Porque também muitos falavam no passado, principalmente quando eles ligavam isso à educação, que a criança era uma tábula rasa, ela chegava ali com uma folha em branco. Não, cara. Dá 1 ano pra criança. Senta com ela ali, 2 anos. Pega o Não Vini, a Clarinha, que é minha filha. Senta com ela. Cara, eles já trazem uma bagagem. Eles já têm ali uma rodagem ali de experiências que eles tiveram, que eles trazem para que a gente explore juntos. E a gente aprenda... Cara, eu aprendo com elas assim todos os dias. É impressionante, né, o que essa conexão e esses momentos intencionais eles me trazem. E eu descobri algumas coisas, né? Então, por exemplo, Lego, uma brincadeira que eu adoro. E a Ana, assim, é fissurada em Lego. No sábado passado, nós ficamos o sábado inteiro montando Lego. Gente, inteiro. Eu acredito. De ponta a ponta, praticamente, assim. Até a minha esposa falou, mas vocês não param. A gente fez fazenda, a gente fez castelo, a gente fez não sei o que lá. A gente fez um mundo de Lego. Mas acho que é isso, né? Você entrar no mundo da criança e entender o que atrás a curiosidade dele. Porque quando você pega a curiosidade, o ponto de interesse dele, parece que explode, assim, né? Nos dois, né? Em nós, pais, e também na criança. E eu queria trazer aqui algumas perguntas para a gente pensar em como a gente pode trazer para o pessoal que está em casa reflexões sobre como que a gente pode lidar aí com relação à questão da paternidade. Acho que você falou um pouquinho, né, Flávio, sobre o que as empresas ganham com relação a ter uma licença paternidade mais estendida. Você falou de uma questão sustentável, né, seja do negócio, seja também da família. E o que mais vocês acham que as empresas podem ganhar aderindo ou entrando nesse movimento, como você falou, que não sejam bloqueadores, mas que eles sejam participantes desse processo? O que eles ganham? Né? Pode, talvez, autoestima, que a gente falou um pouquinho aqui da presença, né, falamos aqui da carga mental paterna também, de sair de casa e deixar o nosso filho. O que mais vocês acham que essas empresas podem ganhar? A questão da confiança, acho que do funcionário. O funcionário, ele... E a sua dedicação, o engajamento, né, do colaborador, ele vai estar ali sempre, ele vai estar sempre engajado, porque ele fala assim, cara, se outra empresa oferece uma outra oportunidade para ele, que ele não tem seus 30 dias ou quantos dias for, né, ele vai falar, cara, eu não vou. E eu tive casos na empresa de colaboradores, pais, que receberam um assédio do mercado e eles falam assim, eu não vou, porque eu sei que aqui, quando eu preciso dar uma atenção pro meu filho, que eu não preciso vir, eu tenho a sua compreensão para isso. Cara, olha que legal isso que você tá falando. Você não tá falando da licença paternidade apenas. Sim. Você tá falando do contexto. Do contexto de tudo. De a empresa ver aquele funcionário que ele tem uma família, que ele é um ser humano, que ele tem as suas necessidades e que sim, ele pode sair. Eu tinha um hábito lá quando eu trabalhava, que o meu funcionário, quando era aniversário do filho, eu liberava a tarde dos funcionários. Isso era só eu que fazia. E offline, total. Eles me ligavam, é aniversário, cara, vai lá almoçar. Aí, inclusive, tira a tarde, vai fazer alguma coisa que ele gosta junto com você. Eu falava isso pra eles. Eles achavam que eu era louco. A primeira vez que eu falei isso para um funcionário, ele falou, você tá falando sério ou você tá me testando? Eu falei, não, é sério, cara. Porque eu sei a importância. Isso é a diferença de você ter gestores também que tem esse posicionamento. Exato. Que não é só o funcionário, não é só a empresa, mas é a gestão, né? Exato. A gestão. Que legal. Cara, adorei isso que você falou. A gestão que faz a empresa, né? É isso aí, cara. Se eles não estiverem comprando ali a ideia. E você, Felipão, tem alguma coisa também que você indica? Assina embaixo o que o Flávio falou. Né? E para o funcionário é muito bom você confiar no seu gestor. Muito bom. Né? Você falou dessa prática de ter a tarde livre. Eu lembro que na empresa onde eu trabalhava, eu tive que... Bom, eu acredito que eles não vão assistir a esse podcast, mas se eles assistirem, eu também não trabalho mais lá, então não tenho mais dor na consciência. Mas eu bloqueei a minha agenda no dia como se fosse uma reunião para eu poder cantar parabéns para minha filha na escola.
Porque ia ter o pique-pique para ela na escola. E a minha esposa ia. A minha esposa fez o bolo, comprou ali salgadinhos, brigadeiro para as crianças cantarem parabéns. E ela falou, eu acho que seria legal se você fosse. E aí eu fiquei com aquele negócio, falei, se eu for perguntar e dar essa justificativa, eu já sei qual vai ser a resposta. Então, vou fazer uma coisa, criei um Outlook ali, reunião tal, de tal horário a tal horário, bloqueei e fui pro parabéns. Sua prioridade, cara. E fui pro parabéns. Mas é importante que o funcionário sinta segurança em poder falar com o gestor, falar assim, cara, é aniversário do meu filho. Não, vai lá. E o gestor retornar como você retornou. Cara, vai lá. Só de você buscar a criança no colégio, para quem não tem esse costume de buscar a criança no colégio, mas é uma felicidade para a criança, uma festa, né? Cara, olha que louco, né? Eu tenho um grande prazer que eu trabalho onde as minhas filhas estão, onde elas estudam. E muitas das vezes elas não conseguem me ver assim, elas me veem sempre, mesmo porque senão a adaptação seria mais complexa. Mas quando a Clarinha me vê, por exemplo, toda vez que a gente vai sair, cara, ela dá o mesmo sorriso. Ela fala, papai! E ela vem e me abraça, como se eu tivesse chegado naquela hora. Eu falo, cara, que poderoso isso, de eu estar aqui e poder... eu fico olhando ela, tá? De longe, tiro foto dela de longe, fico observando pra ver, né? Observo ela e o Vini também, porque tá na mesma turma. Fico só observando, falo, cara, gente, é uma coisa tão maravilhosa a gente poder olhar os nossos filhos, acompanhar os nossos filhos, o crescimento dos nossos filhos, que... sempre quando eu fico pensando, né, falo, puxa, é desafiador, né, a gente abriu uma escola, a gente abriu muito rápido, o projeto ele teve 6 meses ali, e hoje nós estamos aí indo para o 6º mês agora, em julho, e ver tudo que a gente já conseguiu, construiu, mas quando a gente vê, eu vejo, óbvio, o geral, né, tudo, mas eu tô vendo na minha casa, cara, eu vejo com as minhas filhas, o poder, né, e a gente tem uma escola aberta, então os pais podem entrar a qualquer momento na escola, eles podem participar das aulas, né, o Flávio e a Gláucia ficaram há um tempão, né, junto com o Vini, inclusive. Mais de um mês quase. Mais de um mês trabalhando lá e agora ele tá ótimo, né, porque a nossa adaptação não é uma adaptação que, não somos nós que vamos falar que a adaptação tá feita, não, é a criança que fala, porque ela tá sendo vista. Aí você fala, poxa, que bom a gente poder estar junto com o nosso filho quando a gente, né, igual você falou, na hora do parabéns, nos momentos, muito bom. E se vocês pensam o seguinte, foi dando uma varinha mágica para vocês aqui, para vocês desenharem essa lei, lá em 1988, uma lei para entrar na Constituição. O que seria inegociável nessa lei para vocês que não podia faltar? Um trabalho que as empresas já estão fazendo, porque eu também já contribuí em projetos, que é um trabalho de educação parental. As empresas oferecem essa educação e são conteúdos que podem parecer bobos, mas são extremamente importantes. Então, vou dar um exemplo. Cursos onde a própria empresa oferece conteúdo do que fazer no caso de uma criança engasgar. Legal. Eu vou trazer uma experiência pessoal minha. A minha filha tinha problema de refluxo. A primeira crise de refluxo que ela teve foi no quarto da maternidade e estávamos eu e a minha esposa. Minha filha regurgitou, quando ela voltou, ela perdeu o fôlego. O que me salvou, o que salvou a minha filha também, é que o pediatra estava entrando no quarto para fazer aquela avaliação diária e o pediatra não pegou minha filha, ele me ensinou. Ele falou, calma pai, você vai fazer o seguinte, você vai virar ela com o peito para baixo, vai inclinar um pouquinho o corpo, vai dar 2 batidinhas fortes, ela vai regurgitar e pronto. Ele me ensinou ali na hora. Então, eu tenho casos de empresas que adquiriram cursos para isso. Então, eu acredito que até com uma forma de conscientizar que o pai não vai ficar descansando, porque ele não vai ficar em casa descansando, assistindo futebol, Copa do Mundo de clubes, como está acontecendo hoje. Ele está ali e também não está para ajudar, também não está para acompanhar. Ele está para vivenciar a paternidade, esses primeiros 30 dias, que como eu falei, 30 dias é o mínimo. O nosso grande objetivo é que isso seja equiparado, mas que ele vai vivenciar aquilo na mesma intensidade que a mulher. Perfeito. Mas como eu falei, a gente precisa fazer uma mudança social. Então, vou fazer um paralelo muito rápido aqui com a questão econômica. Tá? Em 88, quando foi feita a nossa Constituição, a gente vivia... Eu não vivia porque eu tenho 38 anos, então eu era muito criança naquela época, mas escutando os mais velhos, vivia um momento de hiperinflação. Existia um comportamento para lidar com a hiperinflação. Então as pessoas compravam tudo ali, estocavam em casa, porque o que você paga hoje, amanhã vai estar custando o dobro. Era um comportamento social atrelado ao momento econômico. Veio o Plano Real, as pessoas tiveram uma estabilidade financeira em que elas podem assumir um crediário de 60 parcelas,
podem comprar um carro próprio, uma casa própria. Houve uma mudança de comportamento porque nós tivemos uma estabilidade financeira. Uhum. Por que eu estou fazendo esse paralelo? A partir do momento que você tem uma lei em 1988 que equipara homens e mulheres com relação à licença parental, muito provavelmente em 2025 nós estaríamos discutindo problemas novos, desafios novos. E isso estaria internalizado dentro da nossa sociedade. Isso seria tão comum como hoje é comum a gente falar sobre... Não me vem à memória aqui um assunto que nós vivenciamos uma mudança social nos últimos anos. Uhum. Tá, vou trazer para a área que eu tenho um pouco mais de vivência. A gente discutir ações afirmativas para ensino público. Há 15 anos atrás era uma discussão muito forte. Se teremos ações afirmativas para a entrada de pessoas negras no ensino público. Hoje é uma discussão que ela ainda existe, mas ela é muito menos presente porque isso está estabelecido. Isso é fato, está na lei, pronto, vamos cumprir. Não é se sim ou não, gosto ou não gosto. Lei deve ser cumprida. Não, e ela também, como você falou, ela altera a questão cultural também, né? Exato. Então, se eu pudesse voltar ali na Constituição e falar assim, nós vamos discutir a licença paternidade, a parentalidade, duas coisas que eu colocaria. Você falou uma, mas eu vou abusar, vou falar duas. Primeiro seria a educação das empresas. As empresas teriam que oferecer conteúdos para educar pais e mães sobre como lidar com esse período, que é essencial para a vida, não é essencial só naquele período, mas é essencial para a vida. E ela seria equiparada desde o primeiro momento. Perfeito. Ela seria já promulgada essa lei, já colocando em pé de igualdade homens e mulheres. Seria muito avançado para a época, mas a nossa Constituição, para 1988, era uma Constituição avançada. Ela era uma Constituição chamada como Constituição Cidadã. Então, dar esse passinho a mais não custava muito caro. Podia ter dado naquela hora, né? Podia. E você, Flávio? Mas eu acho que o contexto, você falou muito bem, né, da questão do contexto de 88. Acho que ali ainda era uma sociedade totalmente machista. Eu acho que muitos homens na época iam falar assim, 5 dias, pra que eu ficar aguentando? 5 dias, né? Não, amanhã eu volto. Não tenho peito, vou dar lei. Não tem por que eu estar, né? Então, acho que tinha... O contexto na ocasião era diferente. Concordo. Mas eu concordo plenamente que, já que a empresa, né, que do lado talvez do empresário ele poderia olhar como... Pô, vou ficar 5 dias sem um cara aqui, isso vai me quebrar, né? Então, acho que a educação, né, a obrigatoriedade da empresa fazer esse meio de campo, né, para orientar o que ele estava fazendo naqueles 5 dias. Não é que ele ficar 5 dias sem trabalhar, ele está em casa ajudando. Eu hoje, para tirar os 28 dias que eu tenho que fazer um curso. E nesse curso, ele tem essa... Uma das matérias do curso é exatamente isso. E não é um curso que você vai ler, você tem que fazer as respostas e mandar, porque aquelas respostas serão vistas por alguém e eu recebo um certificado de que eu tirei lá. Então, é obrigatório você fazer isso para você ter os 28 dias de licença, né? E ali a gente aprende desde o puérpero, desde... primeiros socorros, o engasgo. Então, tem várias coisas ali que traz para o contexto do que você vai fazer os 28 dias ali. Não é simplesmente assistir jogo. Não. Porque nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar. E eu acho que uma coisa importante, né, que eu gostaria de falar também, Rodrigo, é pegando um gancho aqui que o Felipe trouxe, né? Não é a questão da equidade, não é você vai ajudar. Quando você ajuda, parece que é uma obrigação da mulher. Não é? Você não está ajudando. Perfeito. Você está fazendo porque aquilo é obrigação dos dois. Afinal, o filho é de vocês dois. E quando a gente fala de equidade, né, falamos sobre isso, por exemplo, eu e a Nicole também. Cara, tem coisa que eu faço muito bem. Que, por exemplo, eu dou banho nas meninas desde 2 semanas da Ana e a Clara desde o 2º mês. Então, elas tomam banho comigo, sei lá, 90% das vezes. Se eu estou em casa, elas tomam banho comigo. Uma outra coisa que eu faço muito bem, eu consigo colocá-las para dormir. A Ana também dorme comigo, mas tem coisas que, cara, com a Mayara vai bem. Eu posso fazer? Posso, porque lá nós temos uma frase em casa. Tudo que o papai faz, a mamãe também faz. Tudo que a mamãe faz, o papai também faz. Tipo, não tem, eu só faço isso e você só faz aquilo. Não tem. Ambos lavam a louça, ambos lavam a roupa, ambos arrumam a casa. Existem nível de exigências diferentes. Sim, existem, meu amor. Se você estiver assistindo esse episódio aqui, você vai falar. Mas existem. Eu falo, eu fiz isso que você está fazendo. Mas deixa eu melhorar aqui. Não com a sua qualidade, com a sua excelência, mas foi executado. Eu executo. Mas assim, isso é legal quando você fala de equidade. Porque a equidade
ambos fazerem aquilo, mas de acordo também com a sua proficiência ali, né? Exato. Poxa, se o Rodrigo coloca melhor as meninas para dormir, então ele vai colocar as meninas para dormir. Se eu dou, por exemplo, a Mayara, ela tem uma habilidade ali para dar comida, ela conta história, ela cria os momentos, ela cria experiência, faz a mesa, tem todo um ritual. Cara, ela faz isso muito bem. E as meninas adoram fazer isso com ela. Eu sou o cara que vou lá, eu corto uma coisa, coloco no prato e vamos comer. Crio os meus momentos também, mas é muito diferente da Mayara. A Mayara cria um evento, praticamente. Mas muito legal. Agora chegou a hora da pergunta bomba. Seguinte. Não tem uma chamada, não tem um... Não luzes, tem. Né? Não tem porque é o primeiro episódio, mas eu vou colocar a luz no próximo. Danilo, prepara pro próximo e vou colocar a luz. Seguinte. No episódio no 61, a Nicole trouxe um ponto muito importante. Ela falou assim: Rodrigo, dar mais dias de licença paternidade não vai resolver nada. Aí eu quase caí da cadeira quando ela falou isso, né? Aí eu falei, por quê? Ela falou, com esses pais despreparados, que é o que os números mostram. Pais desconectados, desvinculados. Somos aqui a minoria. A partir do momento que eles tenham mais dias em casa, em tese aqui, entre aspas, sem fazer nada, existem 3 tipos de pais. Existe o pai, que ele é o pai ausente. Cara, esse é ausente, esquece. Não precisa nem falar com ele, que ele não existe. O pai presente, é ativo. Posso falar pai ativo, paternidade ativa? É o cara que está lá. Existe o pai mais ou menos. Ele não é nem presente, nem ativo, ele também é aquele cara que tem que falar tudo. A mãe tem que falar tudo. Então ela tem que lembrar do que tem que fazer, tem que pedir para ele fazer as coisas e depois tem que supervisionar para saber se ele fez. Esse terceiro pai é o pai que mais desgasta as mulheres. Ele acaba se tornando o filho mais velho da mulher. É um filho mais velho. E é o que dá mais trabalho. Então, assim, será que aumentando essa licença paternidade não vai ser criado uma carga mental materna ainda maior? O que vocês acham? Você falou uma coisa muito legal. O Flávio falou do curso, que eu achei ótimo. Você também falou, né? Não, você falou que teria que ter. E o Flávio falou, eu tive. Foi isso. E que mais, gente? O que vocês acham dessa? Porque assim, vou fazer um último comentário agora sobre essa minha pergunta para vocês refletirem. De novo, estamos aqui numa posição muito privilegiada. Vamos para um recorte social diferente, que é um recorte social talvez que esteja mais distante aqui do nosso conhecimento. Como é que é nas comunidades, como é que é nos lugares que as pessoas de fato passam necessidade? A gente sabe que o homem não coloca nenhum nome na certidão de nascimento das crianças. São milhões de crianças que nascem todo ano, que não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Como que vocês acham tudo isso? Como que vai ser? Felipe, você que está ali na PL, lutando ali. Um ponto muito importante do nosso projeto é que ele abre a possibilidade da mulher negar o auxílio para o seu companheiro ou para o pai da criança, caso ela entenda que ele não esteja ajudando. Porque uma dúvida que a gente tem visto, principalmente agora, é que o projeto tem sido cada vez mais citado na mídia, né? Então, participamos aí de algumas reportagens na TV aberta, em podcasts. Eu estou aqui, né? Não só eu, temos diversos outros embaixadores também falando sobre o projeto. É a dúvida de... Exatamente a dúvida que a Nicole trouxe. Falar, mas oferecer mais dias, isso não necessariamente se traduz automaticamente em menos carga para a mulher. Às vezes isso pode se tornar uma carga maior. E aqui nós estamos levando em consideração não só a carga do trabalho de casa, mas nós temos que levar em consideração que existem homens, companheiros, maridos, enfim, que são abusadores, que são... Perfeito. Ébrios, violentos. É verdade, tem outras questões. Existem questões, inclusive, como nós falamos no começo da conversa, de saúde pública, que isso podem ser agravados. Né? Que um homem que fica 5 dias em casa, e me desculpe o termo, vai pesar um pouco o clima, mas o homem que fica 5 dias em casa agredindo a mulher é muito menos dolorido para ela do que ter um homem que fica agredindo durante 30 dias. Né? Então, primeiro ponto, a mulher tem o direito de negar ajuda caso ela entenda que o seu companheiro não vai auxiliá-lo. Tá? Segundo ponto, que nós falamos, a educação. A educação não deve vir só das empresas, porque, como nós falamos, o homem não foi educado para criar. Mas nós estamos numa sociedade que está em constante evolução. E aí eu vou trazer um outro exemplo aqui para vocês. Nós crescemos em ambientes em que se faziam piadas homofóbicas. Nós crescemos numa sociedade que
hipersexualizava muito mais o corpo feminino do que hoje, não que hoje não seja, mas às vezes eu tô ali passando o dedo no Instagram e a gente vê televisão aberta num domingo à tarde. A gente viu que passava num domingo à tarde. E a sociedade, as mudanças sociais foram mudando esses comportamentos. Então hoje você já não tolera piadas homofóbicas. Hoje a gente tem, como sociedade, não está resolvido, é importante dizer, não está resolvido. Mas existe um cuidado muito maior com o corpo feminino. E eu acredito que a partir do momento que a gente tiver leis que regulamentem a presença masculina mais tempo com os filhos, isso vai cascatear para a base. Né? Então eu gosto de usar sempre o exemplo do cinto de segurança. Quando colocaram que o cinto de segurança ia ser obrigatório e que o cigarro ia ser proibido em lugares fechados, mas foi uma movimentação social contrária. Como assim? Eu não vou poder fumar dentro de um avião? Graças a Deus. Vão me proibir de fumar dentro de uma sala de espera de um restaurante? Como pode? Foi a força da lei que modificou um hábito social. Hoje, você se incomoda com pessoas fumando em lugar aberto. Exatamente. Você fala, poxa, mas a pessoa está fumando em lugar aberto. Eu ia falar isso agora. O cinto de segurança, quando foi obrigatório no primeiro momento, muita gente falou, não, como assim? Não quero cinto de segurança, se incomoda e não sei o quê. E hoje, os filhos cobram a gente. O meu filho me cobra. Fala, papai... cultural. O cinto. Mudanças culturais. Então, o que eu espero é que... Num primeiro momento, a gente não vai transformar isso da água para o vinho assim. Instituiu a lei hoje e amanhã vai mudar. Mas se a gente não fizer isso, agora, eu não quero daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos estar discutindo um problema que poderia ter sido resolvido em 2025. Exato. Né? Então, nós, né, como todos os voluntários, embaixadores, os signatários da Copai... Eu sou signatário. Nós acreditamos muito que é uma mudança, é um primeiro passo, uma mudança cultural. Eu tenho certeza que a partir do momento em que isso se tornar cada vez mais presente, nós vamos ver cada vez mais materiais onde os pais estão com as crianças. Nós vamos ver cada vez mais discussões no colégio, não só sobre proteção sexual, não só sobre a questão do não pegar HIV, não pegar DST, não ter uma gravidez indesejável, mas uma educação parental no sentido de, se acontecer... Caso venha acontecer, porque todos estamos... Quem faz está suscetível a... Mas principalmente para essa geração que... eu até acredito que a nossa geração... Os jovens de hoje em dia estão muito mais conscientes disso, da questão da proteção, do que quando eu fui jovem. Mas vai ser uma mudança comportamental onde talvez as escolas também ensinem essas questões para meninos e meninas. Para que quando a gente olhe para maternidades que oferecem cursos, para principalmente quem são pai pela primeira vez, não tenha 90% de mulheres e só 10% de homens. Cara, muito bom isso que você está falando. É muito cultural, né, gente? Eu vou dar um exemplo pessoal meu também novamente. O meu filho mais novo, ele é autista. Ele é uma criança que faz acompanhamento porque ele está no nível 2 de suporte dentro do espectro. E eu acompanhei durante mais tempo, até um tempo atrás, mudei de empresa, então agora eu estou um pouco menos, mas... Quando eu acompanhava, 90% das pessoas que acompanhavam os filhos, estavam ali na clínica com os filhos, eram mulheres. Eu era um ponto de exceção, de estar o único homem ali durante o dia. Existem diferentes contextos familiares, mas a gente vive sob o mesmo contexto social, né, em que o cuidado ainda é muito atrelado à mulher. Né? Então eu acredito que sim, eu acabei estendendo um pouco mais a resposta, mas eu acredito que a lei... ela vai gerar uma mudança cultural. No primeiro momento vai ser mais dolorido, igual quando a gente começa a academia, vai ser um pouco mais doído, mas eu acredito que daqui a 10 anos, do mesmo jeito que a gente não discute mais se tem que usar cinto de segurança ou não, ou se tem que fumar em lugar fechado ou não, paternidade vai ser algo literalmente comum. As pessoas vão olhar e perguntar, mas espera aí, vocês não discutiram isso em 2025? Como assim? Uma coisa tão banal? Só que só a linha do tempo que vai mostrar isso pra gente. Eu acho isso muito curioso. Seria incrível ter, por exemplo, vocês da Copai junto com a Nicole aqui e outras pessoas, pra gente ter exatamente essas discussões para trazer. Porque quando ela me trouxe isso, me deu uma bugada na minha cabeça, cara. Eu comecei a ligar para uns amigos meus, nesse universo de educação parental. E um amigo meu, o Wesley, do Jardim Parental, ele é um parceirão, inclusive, lá da escola também. Ele ajudou a preparar nossos professores em educação positiva. Ele falou uma palavra, assim, muito pesada. Assim, pesada no sentido de profundidade. Ele falou, Rodrigo, os pais, os homens, eles não se sentem
pertencentes ao ambiente de cuidar. Eles não se sentem que eles estão encaixados. Então, para ele, a fuga qual é? Os homens, eles nem aceitam. Ele até falou isso para mim. Ele falou, muitos amigos que eu trabalhava, ele mora na Itália hoje, mas quando ele morava aqui no Brasil, ele falou, cara, muitos amigos meus que trabalhavam aqui, tipo, ele não queria nem usar os 5 dias. Para ele, no segundo dia, ele já estava trabalhando, que para ele era, inclusive, um destaque. Olha, ó, fui pai há 2 dias e estou aqui já trabalhando. Mas a mulher tá lá, cara. Nossa, com tudo isso que a gente falou aqui agora. Né? E um outro ponto que ele trouxe também no nosso bate-papo, que eu liguei para ele depois, falei, cara, me ajuda aqui, vamos ajudar a pensar aqui, né? Ele falou da questão da falta de conhecimento desses homens com relação ao cuidar. Porque aqui, ó, minha camisa. Dá um close aqui, Danilo. Cuidar é coisa de homem também. Aí eu falando isso com a Nicole também, ela falou, Rodrigo, cuidar é coisa de ser humano. Todo ser humano pode cuidar. Né? Eu falei lá atrás sobre o hormônio, sobre a ocitocina, a mulher tem porque é uma questão hormonal e tudo mais, química, mas o homem também ele pode fazer um trabalho ali para ter essa ocitocina, para ter esse vínculo. A gente falou aqui sobre possibilidades de criar esse vínculo com os nossos filhos. E quando ela falou isso também, ela me indicou um livro, que eu vou deixar aqui a dica também. Volta lá no episódio dela para vocês pegarem essa dica. Ela falou o mito do amor materno, que é exatamente o que você falou agora. A mãe é que vai no médico, é a mãe que vai na escola. Nós temos uma atmosfera diferente lá na Colegare. Os pais são muito participantes. Por exemplo, o Flávio está muito lá. Os pais ficam lá, a gente tem um espaço lá onde a gente fica fazendo a resenha, né, do nosso dia a dia ali. E tem muitos pais ali. E tem até uma pessoa que ajuda a gente, com um especialista que fica lá de vez em quando. Ele falou, Rodrigo, essa é uma das escolas mais diferentes que eu vi. Além de ter muitos pais homens, a conversa é muito legal, cara. A gente fala de paternidade mesmo. Isso é muito bacana, mas é uma bolha, gente, uma bolha. Mas você trouxe o aspecto. Eu gostei, eu acho que foi incrível o que você trouxe. Eu acho que a lei ela vai sim forçar um processo, esse olhar, mas ao mesmo tempo é legal saber que também vocês estão pensando nessa questão daquela mãe que não tem um pai participativo, né, que não tem um pai presente. Ela pode falar, você não vai ter os 28 dias não, amigão. Sim. Não vai ter. Isso é interessante também. E você quer falar? Não, eu ia falar só que eu acho que por ser uma questão cultural, talvez leve gerações para que isso aconteça. Concordo. Né? E quanto antes a gente conseguir inserir isso, obrigar isso dentro da nossa sociedade, né, da cultura social, antes vai acontecer. Então, se tivesse feito isso em 2000, talvez agora já fosse algo totalmente normal. Eu também acho que são gerações. Eu falo que questões... Nós estamos num momento muito... Nós, como sociedade, num momento de muitas mudanças comportamentais. Então, há 20 anos atrás, vamos colocar o ano de 2005. Dificilmente você veria... E não estou falando só de podcast, que é um formato novo, mas dificilmente você encontraria homens numa mesa de bar discutindo sobre parentalidade. Concordo. Homens falariam sobre futebol, carro, mulheres, emprego... Boa. Mas não falaria... E, novamente, nós estamos num momento em que hoje está se tornando cada vez mais comum. É verdade. Quantos podcasts, quantos materiais, reportagens, falando não só sobre a questão da parentalidade, mas a questão da própria masculinidade, o conceito da masculinidade. Então, é uma mudança cultural que, assim, como o Flávio falou, alguém tem que começar. Cara, você falou agora, eu vou deixar aqui mais um card no YouTube aqui. No episódio que nós fizemos, eu não vou falar mais o número, porque eu já não consigo mais falar os números, mas com o Felipe Riquião. E o Felipe, ele tá lá no nosso grupo também. Sim. O Felipe, ele trouxe sobre essa questão da masculinidade. Mas ele não fala da masculinidade, ele fala da masculinidade, que é uma masculinidade muito mais presente, muito mais conectada com o sentir. Ele fez, inclusive, recentemente agora um grupo de homens para ter ali um contato mais profundo, com ideias, com forma de ver algumas coisas, de autoconhecimento. Muito bom. Galera, a gente passou muito do tempo. Olha... Nossa. Vai ser o recorde até agora, o mais longo. Vai ter as edições. Não, mas vai cortar 2, 3 minutos, a gente gaguejou um pouco e tal. Eu sempre deixo uma dica aqui de um livro. Eu vou deixar hoje o livro que eu fui um dos coautores, um livro chamado Pai Presente. A gente lançou no mês dos pais do ano passado. Agora vai ser lançada a 2ª edição, nos próximos meses. E foi um livro muito especial porque não só pude colocar ali a minha história de como foi, né, eu como filho, mas também a minha transformação como pai, que acho que é uma transformação que a gente... Acho não, né? É uma transformação que nós vivemos. Mas as histórias que estão lá dos outros coautores foram incríveis, né? Quem faz o prefácio é o Piangers. E quem fecha o livro é o Alberto Baltar, que esteve aqui também no podcast já. E foi assim, gente, um livro muito especial.
porque lá são pais trazendo histórias de como eles foram pais presentes ou são pais presentes na sua vida. Então, vou deixar também o link aqui, caso você queira comprar. E, gente, para fechar aqui o podcast, eu tenho um quadro, que é o quadro Sem Pensar. Eu vou falar algumas palavras para vocês e vocês vão devolver o que ela significa para vocês em uma palavra. Beleza? Posso combinar com você? Começa com o Flávio, porque aí eu pego as palavras dele e já... Não, mentira. Mas são diferentes, então vamos começar com... Flávio, você começa, então. Vamos lá. Conexão. Família. Ausência. Tristeza. É triste mesmo, concordo. Responsabilidade. Prover. Curioso isso, hein? Pode ser. Achei curioso. Tá. Você agora, Felipão. Já acabou? Já. Equilíbrio. Difícil. Tempo. Preciosíssimo. Futuro. Legado. Legado, cara, é verdade. Boa, futuro é legado. É o que a gente está construindo aqui nessa terra. Quero agradecer vocês pelo episódio, pelo nosso bate-papo, pela troca de ideias. Como as pessoas acham vocês nas redes sociais? Primeiro, quero deixar o recado da Copai. Então, procurem pela Copai nas redes sociais. Como eu falei, nós temos o site Coalizão pela Licença Paternidade. Tem o site PL do Pai Presente. No Instagram, nós estamos como @Copai. Tá? Procurar por @Copai, você vai encontrar ali toda a campanha. Este que vos fala, vocês podem procurar como Felipe BTO. Felipe Basílio Timóteo Oliveira. Então, Felipe BTO é um Instagram pessoal. Então, não tem um visual muito organizado, mas ali eu compartilho ali alguns pensamentos, eu falo bastante sobre minha relação com meus filhos, eu falo um pouquinho sobre diversidade, sobre o mercado de trabalho também. E, enfim, eu espero... Primeiro, obrigado pelo convite, né? Obrigado pela participação aqui. E eu espero que, mesmo você não sendo pai, não sendo mãe, apoie a gente nessa causa. Apoie a Copai, apoie a coalizão, que ela só existe para que essa pauta seja aprovada. E nós precisamos não só do conhecimento de toda a sociedade, mas da pressão social para que isso seja aprovado. Isso tem que ser tem que ter um custo político muito alto para os políticos que votarem contrário a isso. Isso tem que ter um custo empresarial, mercadológico muito caro para as empresas que não apoiarem isso. E quem vai falar isso é a sociedade. Então, convido a todos, não só pais e mães, mas principalmente quem está preocupado em construir uma sociedade melhor, que venha com a gente junto nessa missão. Perfeito. E você, como as pessoas te acham na rede social? Flávio Chaves, vai procurar, vai achar. Ou Flávio A.C. Silva, que vou estar igual em todas as redes sociais. Flávio Augusto Chaves da Silva. Flávio A.C. Silva. LinkedIn, Instagram. Não sou muito ativo nas redes sociais, mas pretendo me tornar mais, principalmente apoiando causas tão bonitas como essa aqui que o Felipe legal. Traz, né? Olha só, mais um pro nosso grupo. Aê, show! Senhores, obrigado novamente por vocês estarem aqui hoje compartilhando ideias e dicas para os pais, para as mães, para as famílias. E eu finalizo com uma frase. A igualdade de gênero começa em casa. Justin Trudeau. Obrigado, valeu, gente. Você que está aqui com a gente até o final, vai lá, curta esse episódio, compartilhe com os amigos, manda para aquele pai que você já fala, cara, esse cara é pai, ele precisa ver esse podcast, ou aquele cara que quer ser pai e vou mandar para ele para impactar a vida dele também. Vamos lá, vamos junto, porque a nossa ideia aqui, não só com o pai, com o Felipe, com o Flávio, é a gente impactar a sua vida, a sua família e transformar todos aqueles que estão em nossa volta. Obrigado, tchau, tchau. Valeu, galera. Top, hein? Obrigado.